Fala galera, bom dia. Aqui é a professora Leide Rodrigues e estaremos dando continuidade aos nossos conteúdos na área de história e hoje vamos iniciar crise 29. Na verdade, galera, a crise 29 ela é também conhecida como a Grande Depressão, que é o momento em que, em uma quinta-feira, conhecida como a Quinta-feira Negra, a gente vai ter a quebra, né, da Bolsa de Valores em Nova York. Então, para a gente estudar, é preciso que a gente crie essa conexão com o contexto histórico do período, e o contexto histórico do período vai ser marcado exatamente pelo fim da Primeira Guerra Mundial. Então, bora dar sequência aí. É o seguinte, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter alguns países em dificuldades econômicas. A França, a Alemanha e a Itália, principalmente. Isso porque, galera, esses países são os países que vão ser mais atingidos pela guerra, né? Então são países que ficam devastados durante a Primeira Guerra Mundial. E esses países, então, eles vão necessitar, para até eles se fortalecerem novamente, depender dos Estados Unidos, que é o país que sai como grande hegemônico pós-Grande Guerra. Então eles precisam principalmente se fortalecer através da compra de produtos industrializados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos aproveitam a crise, né, e começa a expandir sua indústria. Essa expansão da indústria norte-americana desde a Primeira Guerra. Então, o que é que acontece? Tanto os Estados Unidos quanto outros países em uma menor escala passam por industrialização, como Canadá, Austrália, África do Sul, América do Sul. Então, nesse período aí, a gente vai ter os Estados Unidos como um grande exportador mundial, seja ele de armas, equipamentos militares, remédios, alimentos, bens de consumos e capitais. Nesse fortalecimento que os Estados Unidos ele vem enfrentando, vem passando, acontece que os Estados Unidos vão inaugurar uma onda conhecida como The American Way of Life, que é o estilo de vida americano. O que significa esse estilo de vida americano? Um estilo de vida pautado no consumismo, principalmente por conta do fortalecimento da indústria. Se a indústria se fortalece, a gente vai ter uma propaganda massiva e as pessoas começam a comprar, adquirir bens de consumos duráveis, um carro, de repente uma motocicleta, a geladeira. Então eles passam a comprar. Eles compram muito. Então esse estilo de vida americano ele é pautado pelo consumismo. É importante a gente frisar que nesse período a gente também vai ter o Henry Ford, ele vai criar, né, a linha de montagem para as indústrias automobilísticas, o chamado Fordismo. Então tudo isso vão ser fatores para que a indústria se fortaleça ainda mais e as pessoas comecem a comprar. Além dessa compra exagerada, né, de produtos diante da oferta, a gente vai ter os Estados Unidos vivendo o que Adam Smith pregou, a ideia do liberalismo econômico. Olha, não precisa intervir na economia, senhor Estado. O Estado não intervém na economia. Vai existir a livre concorrência, né? A economia por si só, ela vai se organizar. Então a gente não tem o Estado intervindo, né? O Estado só está ali como uma figura e não intervém na economia. Essas pessoas, então, que começam a ver que a indústria está se fortalecendo, elas passam a investir na Bolsa de Valores. Elas começam a comprar na Bolsa de Valores como uma forma de comprar ações nas empresas, e isso é uma forma de uma espécie de poupança, uma espécie de como administrar o seu dinheiro. Então, o que é que acontece? As pessoas começam a consumir cada vez mais e as pessoas vão comprando ações nas empresas, pensando no lucro que essas empresas estavam dando. Só que assim, galera, com o passar do tempo, a França, a Alemanha e a Itália, que eram grandes compradores dos produtos norte-americanos, elas começam a se organizar. Então elas vão se organizando, então não precisam necessariamente estar comprando mais aquela quantidade de produtos. Então essas pessoas que compraram suas ações, as ações começam a cair, o valor das ações, porque a indústria ela já não está gerando tanto quanto gerou. Além desses problemas que a gente já falou, dessa compra excessiva, a gente vai ter outros problemas de cunhos sociais, como, por exemplo, a imigração. A gente vai ter uma grande quantidade de imigrantes nos Estados Unidos, isso vai fazer com que a gente tenha um excesso de mão de obra. Então, a indústria chega um momento que ela não consegue mais
consumir, digamos assim, toda essa mão de obra. Isso faz com que o número de desemprego comece a aumentar. A gente tem um problema grande, que é a questão do alcoolismo. As pessoas trabalhavam muito e por conta disso vão ter o álcool como uma forma de fugir, uma espécie de fuga. Então o alcoolismo ele é muito comum nesse período, bem como também as pessoas que estavam desempregadas passam muito a consumir muito álcool. Então os Estados Unidos vai criar uma lei chamada Lei Seca. A gente hoje tem uma lei aqui no Brasil que também funciona como lei seca. Entretanto, a lei daqui ela visa o não dirigir alcoolizado. Essa lei seca norte-americana, ela pregava a ideia de que não poderia ser fabricado, não poderia ser vendido, as pessoas não poderiam consumir o álcool. Isso fez com que, ao invés de diminuir a quantidade de pessoas usando álcool, fez com que ocorresse um grande aumento das pessoas que passaram a comercializar ilegalmente o álcool. Então a gente vai ter um grande consumo de álcool, desse álcool ilegal que não está sendo produzido pela indústria. Entretanto, havia aquelas pessoas que compravam fora do país e trazia, então a gente vai ter uma máfia muito grande que vai se fortalecer diante dessa lei seca. Outra questão que a gente tem que tratar com bastante cuidado é a questão da intolerância. A gente vai ter um número grande de imigrantes, tá? E a gente vai ter um grupo também que vai pregar essa intolerância e a intolerância é óbvio que ela é de forma bem radical, que é o chamado Ku Klux Klan, né? O KKK. Esse era um grupo, galera, de pessoas que pregavam a supremacia branca. Eles condenavam todos os negros, eles perseguiam esses negros. Então, esse grupo que em sua segunda fase, né, que é a fase mais efetiva, paralelamente, eles tinham cerca de 4 milhões de membros. Então, é muita gente perseguindo negros, mas eles não só perseguiam os negros ou aquelas pessoas, os afro-americanos, eles também perseguiam aqueles brancos que estavam lutando pelos direitos dos negros. Uma da característica desses grupos de ação era exatamente a forma como eles chegavam até esses negros, né? Então eles incendiavam as casas que eram de afro-americanos, eles espancavam, eles enforcavam. Então isso é uma das características. É um grupo que até hoje ainda existe, ainda aqui bem enfraquecido, mas é importante a gente compreender que o grupo ainda acontece. Então ele é muito conhecido como clã, né? O clã. E é essa galerinha aqui, ó. Deixei até uma imagenzinha aqui pra vocês. Essa galerinha aqui, ó. Então eles usavam essas roupas e saíam aterrorizando a população negra norte-americana. Durante esse período, a gente também vai ter algumas conquistas femininas acontecendo nos Estados Unidos e a gente vai perceber novas formas de pensar o mundo, seja através da arte, da política, da cultura de forma geral. Então, tudo isso vai estar acontecendo em um período de euforia norte-americana. E essa euforia está pautada exatamente nos grandes números que a economia norte-americana vai conseguir alcançar. Essa imagem é uma imagem clássica norte-americana, né? Se a gente observar, a gente vai ter logo em cima um outdoor, e esse outdoor vai ter ali escrito, né, o mais alto padrão de vida do mundo, nada melhor do que o modo de vida americano. Então a gente tem esse modo de vida americano, certo? Ali uma pessoa, uma família sorridente, com um cachorrinho dentro do carro, o carro que vai virar um grande instrumento, né? Uma grande propaganda desse consumismo. E na frente desse outdoor a gente vê uma fila de pessoas que está em busca de alimentos. Essa é uma grande sacada dessa grande depressão, isso é essa imagem é uma imagem clássica desse momento histórico, porque a gente vê atrás um outdoor que falava desse estilo de vida americana, e se vocês observarem, estamos falando de uma família branca. E quando a gente vê, de fato, o que é que está acontecendo, quando essa crise começa a se estabelecer nos Estados Unidos, um grupo de negros que vão estar em busca de comidas. Então essa é uma imagem muito clássica e que traz bem essas características. E que de fato foi o que gerou essa crise nos Estados Unidos. De primeira mão a gente pode lembrar que eu falei para vocês que os norte-americanos eles venderam muito, eles acabaram comprando muito títulos de guerra
na mão dos, dos políticos, digamos assim, do país, e esses títulos de guerra, eles tinham um prazo de validade de 10 anos. Então eles começaram a comprar esses títulos de guerra em 1918, então em 1928 eles teriam que pagar esses títulos de guerra. E assim, como é que os Estados Unidos vão pagar todos esses títulos de guerra? Lembrando que esses títulos de guerra foram vendidos para fortalecer o país durante a guerra. Então as pessoas compraram esses títulos de guerra de uma forma de ajuda. Chegou em 28, não tinha como pagar, então a gente já tem um problema. Olha, a indústria está produzindo bastante, entretanto, não tem quem compre, porque os países se fortaleceram, então a gente tem uma crise da superprodução. A gente tem um monte de ações que estão sendo colocadas à venda e as pessoas já não querem mais comprar porque já não estão dando tanto lucro. E as pessoas já também não têm dinheiro para comprar. Aí a gente tem os títulos de guerra que precisam ser pagos à população norte-americana e não existe dinheiro para tal. Então a gente vai ter, galera, o chamado crash da Bolsa de Nova York, em 24 de outubro de 1929, que é conhecido como uma quinta-feira negra. Então, várias ações são colocadas à venda e não há quem compre. Então, a gente vai ter um grande número de empresários cometendo suicídio, porque eles perderam tudo. Tudo estava depositado na bolsa e, de repente, a bolsa quebra e não tem mais o que acontecer. Então, os Estados Unidos começam a definhar em uma grande crise, né? E aí temos um problema, olha, os Estados Unidos é hegemônico, né? Ele está no topo, ele está enfrentando a crise. Consequentemente, os países que também mantêm relações com os Estados Unidos vai passar por essa crise. E aí temos um país que vai se destacar, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é exatamente um país socialista. Esse país socialista vai viver uma exceção. Vai viver uma exceção porque é o seguinte, é um dos poucos países no mundo a não ser afetado pela crise. Se é uma crise que vai abater sobre o país hegemônico, né, dominante no mundo, todos os outros países vão vir atrás e vão enfrentar essa crise. O Brasil, por exemplo, enfrenta essa crise durante o governo de Vargas, quando Vargas compra uma série de café e ele vai queimar esse café, até porque nós exportávamos muito café. A União Soviética, muito pelo contrário, eles não vão passar por esse problema, porque eles tinham uma organização econômica muito bacana, que são os chamados planos quinquenais, ou seja, a cada 5 anos eles organizavam a economia deles para saber o que poderia ser fabricado, para quem vender e como vender. Ou seja, havia um planejamento. E esse planejamento era o que estava faltando nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não planejou a sua economia. A crise da superprodução nada mais é que o momento que os Estados Unidos começam a produzir muito, muito, e a partir do momento que ele começa a produzir, já não tem mais quem compre. Então ele passa a produzir muito, não tem mais como vender, porque os países se recuperaram da guerra, e as pessoas também não tem mais como comprar, porque foram perdendo emprego, foi uma série de coisas acontecendo. Então, por falta de planejamento, a gente vai ter uma crise da superprodução. Produziu demais e não houve pessoas para comprar. É muito comum vocês encontrarem fotos na internet de grandes fábricas com seu estoque completo. Galera, estoque nesse sentido ele não é positivo, porque a ideia de uma empresa é que ela venda todo o estoque para que ela possa adquirir mais produtos a ser vendido. E a gente vai ver que o estoque nesse sentido ganha um cunho negativo, porque quanto mais estoque significa que eu não estou vendendo. E isso vai fazer com que os Estados Unidos enfrente uma crise durante o ano de 1929, beleza? E agora a gente para um pouquinho aqui, eu volto no outro vídeo para explicar como os Estados Unidos vai conseguir superar essa crise, quais os planos criados por ela para superar e enfrentar, né, uma grande potência que está surgindo aí, que nesse caso é a União Soviética, que está super fortalecida com o mundo em crise. Perfeito? Então a gente volta já já. Valeu, galera!